A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Esse é o nosso devocional. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz assim: Porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Esse é o versículo 3. O versículo 4 diz assim: Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Esse texto mostra dois tempos, dois períodos de nossa vida, Pelo qual já passamos por ele, e Paulo diz que agora envergonhamos das coisas que fazíamos, praticávamos nesse primeiro período que vivíamos, que diz: porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Esse foi o primeiro tempo de nossa vida, antes de conhecer o sumo pastor. Paulo escreveu aos Romanos e disse que nós usávamos os membros do nosso corpo para a injustiça, mas que hoje estes mesmos membros que usávamos para a injustiça, os usamos para a justiça de Deus. Tudo mudou. Fazíamos, como o que lemos aqui, as obras prescritas nas trevas, que são as obras que são ações de quem vive nas trevas. Mas isso mudou porque fomos transportados. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Éramos condenados, mas Ele nos justificou, nos perdoou e nos inocentou. Então, vivíamos nessas práticas, antes de conhecermos a Deus. Mas o versículo diz: mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. A Bíblia diz, o profeta Isaías escreveu que o mundo estava debaixo de densas trevas, me parece, capítulo 9. O mundo estava debaixo de densas trevas, trevas em todas as áreas da vida. Quando Jesus chegou pelas terras da Galileia, politicamente o mundo estava atordoado, Na área da saúde, como estava horrível.
os doentes concorriam a grandes números a Jesus para ser curado, porque eram muitos doentes. Na área financeira estava uma penalidade, muita fome. As pessoas aglomeravam a Jesus para poder comer do pão que ele multiplicava. O mundo estava, religiosamente falando, havia religiões severas, mas daqueles que não se importavam muito com o bem-estar do rebanho, de forma que o rebanho era como ovelhas sem pastor. O mundo estava em trevas. Mas a Bíblia diz que a luz raiou. Olha, mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, eu lembro que Jesus disse assim: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, a luz chegou ao mundo e clareou a vida de muitos, mas muitos rejeitaram, muitos não quiseram. Então, a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, chegou para com os homens. O tempo da graça chegou. A terra se encheu da glória de Deus. A oportunidade de salvação agora estava escancarada, o véu se rasgou, o Santo dos Santos se abriu, ele derrubou a parede de inimizade, fazendo a paz, reconciliou o homem e Deus com Deus. Agora o homem que estava perdido podia ser encontrado, o homem que estava doente podia ser curado, o que estava sem direção podia ser encaminhado, o que estava na falsidade e na mentira podia andar na verdade, porque a benignidade de Deus chegou. E você, nós abraçamos, não por méritos, não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos nomeou. Então, não porque tinha méritos algum, mas porque Ele nos amou. Porque Ele olhou para nós e amou-nos de tal maneira. Então, meus amados irmãos, você vivia praticando as obras das trevas, mas Deus providenciou a sua benignidade e a sua caridade para conosco, através da graça em Jesus Cristo. E hoje você pode abraçá-la. Olha, que diz o versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa é a posição daqueles que abraçaram a graça. Deixou de ser aquele homem perturbado, aquele homem com práticas tenebrosas, para viver em Jesus. Eu lembro que Paulo disse que para o mundo morremos. Morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nos manifestaremos com Ele. Ele nos deu esperança, irmãos.
e esperança tal que o crente pode passar pelas maiores agruras, mas a esperança que ele tem é como uma âncora firme e que penetra até o interior do véu. Porque Jesus, na abundante graça, Ele nos deu essa esperança. Ele colocou em nós essa esperança através da renovação do Espírito Santo e do lavar renovador e da misericórdia com que Ele nos alcançou. Portanto, meus amados irmãos, éramos trevas, hoje somos luz. Vivíamos distanciados como ovelhas sem pastor, mas hoje somos ovelhas do seu pasto. Somos ovelhas do pasto de Deus. Hoje temos Ele com os olhos fixos em nós e os seus ouvidos atentos à nossa oração. Deus abençoe a todos.